Tô cansado da mentira que todo mundo continua repetindo. Tem uma frase que venho ouvindo há meses, uma frase que provavelmente vocês também já ouviram centenas de vezes. O Barça não tem dinheiro, o Barça não pode contratar, o Barça não pode competir por jogadores de alto nível, o Barça não pode pagar o Julián Álvares. E vou ser muito sincero com vocês, há alguns meses eu até conseguia entender esse discurso, porque a situação econômica do clube era muito complicada. Porque o fair play financeiro sufocava cada movimento, porque cada contratação parecia uma operação impossível, cada inscrição virava uma batalha. Mas tem algo que me chama muito a atenção. Se realmente o Barça não tem dinheiro, se realmente o Barça não pode competir, se realmente Julián Álvares é impossível, por que Deco está agindo como se fosse possível? Por que Laporta se envolveu pessoalmente nessa negociação? Por que o Barça já fez uma oferta de 100 milhões de euros? Por que Fabrizio Romano, que só se compromete quando há negociações reais, falou de forma tão contundente? Por que o Atlético de Madrid está levando tudo isso tão a sério? Porque se tem algo que aprendi acompanhando janelas de transferências anteriores, é que os clubes não investem tempo em operações impossíveis, não no nível que estamos vendo. E é aqui que surge a primeira grande pergunta deste vídeo. Julián Álvares está louco para vir para o Barça. O Atlético de Madrid faz jogo duro e, por enquanto, não quer vendê-lo. Mas a verdadeira pergunta é, será que o Barça realmente pode pagar uma operação desse porte? Por quê? Porque quando você começa a analisar os números, descobre algo muito interessante. E é que o Barça que terminou a temporada passada não é o mesmo Barça que entra neste mercado de transferências, nem remotamente parecido. E tudo começa com uma operação da qual quase ninguém fala mais. Vocês se lembram das famosas cadeiras VIP? Aquela operação gerou um debate durante meses. Pois bem, aquela operação que parecia eterna, aquela operação que muitos já davam praticamente como perdida, acabou sendo muito mais importante do que parecia. Porque enquanto grande parte da torcida estava de olho nas contratações, dentro do clube eles estavam atentos a algo ainda mais importante. O auditor. Preste atenção nessa informação, porque era o auditor quem precisava validar uma parte fundamental do plano econômico do Barça. E quando essa validação chegou, mudou totalmente o cenário que temos hoje. Porque estamos falando de mais de 71 milhões de euros. Pegue a calculadora que vou passar todos os números. 71 milhões de euros que não é um valor pequeno. Não é qualquer patrocínio. Não é uma venda pontual. Estamos falando de um valor que afeta diretamente a capacidade operacional do clube. E é aqui que entra algo ainda mais importante. Porque essa não é a única fonte de receita que entra na equação para o Barça. Existe outra que pode ser ainda mais relevante a médio prazo. Estamos falando do Spotify Camp Nou. Porque durante anos falamos do novo estádio como um projeto para o futuro. Mas, senhores, o futuro já está aqui. A abertura progressiva do estádio significa mais público. Portanto, para o Barça, isso gerou mais receitas, virão mais camarotes, mais venda de ingressos, mais dinheiro e as previsões internas apontam para algo espetacular. Aproximadamente 50 milhões de euros adicionais, 50 milhões família. E é aqui que a história começa a mudar de verdade. Porque já não falamos apenas de reduzir perdas, que era a tarefa número 1 de Laporta quando assumiu a presidência do Barça. Falamos de gerar recursos. Falamos de voltar a crescer. Falamos de recuperar um músculo financeiro. E quando você junta as receitas dos assentos VIP com as novas receitas do Camp Nou, começa a entender por que dentro do clube se respira um otimismo que há um ano não existia. Mas atenção, porque ainda não chegamos ao movimento que realmente muda tudo. O movimento que vai permitir a Deco ir direto atrás de Julián Álvares. Robert Lewandowski, sim, provavelmente o melhor atacante que o Barcelona teve nos últimos anos. Um jogador que deu muito, que foi exemplar, um goleador, mas também um dos que tinha os contratos mais altos do elenco.
Atenção a isso, família. Aqui entram os números de verdade. Porque Lewandowski deixa o Barça e não só libera uma posição que precisamos suprir, libera uma quantidade gigantesca de recursos que o Barça vai aproveitar para poder inscrever jogadores. Estamos falando de 38,5 milhões de euros. Vou repetir, 38,5 milhões de euros. Só com a saída do atacante polonês, que é um valor absolutamente brutal. É aqui que a narrativa começa a cair por terra de que o Barça não tem margem salarial, de que o Barça não tem fair play, de que o Barça não tem dinheiro para poder fazer contratações. Porque quando você soma tudo o que mencionamos anteriormente, os assentos VIP, as receitas de bilheteria do Camp Nou, a saída, o espaço salarial que fica livre com a saída de Robert Lewandowski, a situação começa a parecer muito diferente, muito mais favorável para o Barça, muito mais estável, muito mais próxima da normalidade. E é exatamente isso que explica por que Laporta vem transmitindo tranquilidade há semanas. Porque o clube sabe que muita gente ainda não entendeu isso completamente. As contas estão melhorando muito, mas justamente quando parecia que a margem era enorme, aparece um pequeno problema: Anthony Gordon. E é aqui que entramos no próximo capítulo. Porque enquanto todo mundo falava de Julián Álvares, Deco já tinha feito o primeiro grande movimento do verão, a contratação de Anthony Gordon. Uma transferência que não foi exatamente barata. Vamos ver, o futuro dirá se foi ou não. 70 milhões de euros fixos mais 10 em variáveis. Um investimento importante para o Barça, mas tem muita gente aqui que se confunde. E por isso vou te explicar. Porque não basta olhar só o preço da transferência, é preciso entender como isso afeta o Arcel Play. E aqui, de acordo com as informações publicadas pelo nosso colega Victor Malo, do Culemania, o custo anual de Anthony Gordon gira em torno de 26 milhões de euros, entre salário e amortização. Anotem aí, 26 milhões de euros. Isso significa que parte da margem gerada já está comprometida. E durante alguns dias parecia que a margem disponível voltava a diminuir, mas então surgiu outra operação. Uma operação muito menos midiática, muito menos espetacular, mas possivelmente tão importante quanto... Porque aqui aparece a figura e o nome de um jogador muito querido pelo Barça, Ansu Fati. Um Ansu Fati que deixou o clube. E aqui Deco volta a mostrar que o mercado não se ganha só contratando, mas também vendendo. Porque a operação do Ansu Fati gera dois benefícios simultâneos. 1, dinheiro imediato. 2, economia salarial. Uma combinação perfeita para o fair play. E quando faz os cálculos, o resultado é enorme. Praticamente 20 milhões de euros de melhoria. Família, 20 milhões. Que devolvem o Barça a uma posição muito interessante. E aqui é onde chegamos ao número mais importante de todo o vídeo. Anotem esse número, 64 milhões de euros. 64 milhões de euros. Esse é a margem aproximada que o Barça teria depois de todas essas operações. E agora vem a pergunta que muda tudo. É suficiente para contratar Julián Álvares e poder inscrevê-lo na Liga? Porque, claro, uma coisa é ter 64 milhões de euros. E outra bem diferente é poder contratar o jogador por um investimento de 150 milhões de euros, que seria, digamos, o valor máximo que o Atlético de Madrid vai exigir para negociar e aceitar a oferta. Pois bem, é aqui que entra a parte mais interessante da nossa história. Porque as contratações de elite não funcionam como as pessoas imaginam. Não se pagam de uma vez só. Não existe uma transferência única. Não funciona assim. Elas são estruturadas, amortizadas, distribuídas ao longo dos anos de contrato. E isso muda completamente o cenário. Porque, família, levem uma coisa em consideração. Mesmo que o Atlético de Madrid pedisse uma quantia gigantesca, como esses 150 milhões de euros, o impacto anual seria muito diferente. E é aí que Deco está trabalhando. É aí que os diretores fazem as contas. E é aí que o famoso fair play se torna protagonista.
Porque pela primeira vez em muito tempo, o Barça pode sentar à mesa de negociações sem se sentir inferior ao adversário. E isso é uma notícia enorme. Mas ainda há algo mais importante do que os números. Algo que nenhuma conta pode refletir. E é a vontade do jogador. Porque no final tudo se resume a uma pergunta. O que Julián Álvares quer? E é aqui que os protagonistas das semanas anteriores, como Fabrizio Romano, Gaston Guedul, Verônica Brunati, todas as informações apontavam que Julián quer ouvir o Barça. Julián quer o projeto de Hansi Flick. Julián quer ser um dos rostos do novo projeto azul-grená. E isso muda completamente a negociação, porque o Atlético de Madrid pode pedir muito dinheiro, pode endurecer as conversas, pode até atrasar as decisões, pode jogar todas as cartas que quiser. Mas há algo que nenhum clube controla totalmente: a vontade do jogador de futebol. E é por isso que este verão promete ser uma verdadeira loucura, porque há alguns meses diziam que era impossível, que era fantasia, que o Barça não podia competir por ninguém. E, no entanto, hoje as contas começam a fechar. Hoje o fair play financeiro começa a sorrir para o Barça. Hoje Deco tem margem suficiente para poder trabalhar. E hoje Julián Álvares já não parece um sonho impossível. Continua sendo difícil, muito complicado. Mas pela primeira vez em muito tempo é uma negociação real. E essa provavelmente é a notícia mais importante de todas. Porque se as contas já fecham, a próxima pergunta é ainda mais perigosa para o Atlético de Madrid. O que vai acontecer quando Julián Álvares começar? Ele vai começar a pressionar para vestir a camisa azul-grená? Deixe nos comentários o que você achou desse vídeo incrível. Detona o botão de curtir e compartilhe o vídeo. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre. Obrigado!